tô vendo um monte de gente aqui, um monte de paciente. Preparei um conteúdo especial para vocês. Gente, para começar nossa live de hoje, primeiro eu quero dar boas-vindas, né? Me apresentar para quem não me conhece. Eu sou nutricionista, sou Master Coach. Eu trabalho 3 pilares, né, na vida do meu paciente, alavancando o espiritual, o intelectual, o emocional. Quando eu falo 3 pilares, eu tô falando de 11 pilares, mas exatamente o espiritual, emocional e físico. Nós merecemos totalidade, merecemos saúde plena e hoje eu quero abordar o tema jejum intermitente com vocês, tá? Semana passada nós falamos sobre quantidade, a importância da quantidade e da qualidade da dieta, tá? E trouxemos exatamente a pergunta, quantidade ou qualidade? E trouxe vários estudos científicos falando da importância também, não simplesmente da qualidade da dieta, quanto da quantidade. Quem já conhece meu trabalho sabe que dieta no PNP é atalho. Nossos pacientes, eles fazem estratégias nutricionais personalizadas, tá? E eu quero abordar o tema jejum intermitente hoje com muito respeito, tá? Afinal de contas, eu me preparei para estar aqui com vocês, tá? A nossa assessoria de estudo científico, porque agora a gente tem uma assessoria de estudo científico, foi muito criterioso no levantamento dos artigos, mais de 54 artigos. Desses 54 artigos estudados que eu preparei para a live de hoje, 11 eu consegui estudar, tá? 11 eu consegui estudar e eu quero trazer algo que talvez ainda não te contaram sobre o jejum intermitente. Então, peço que você fique até o final, tá certo? Como eu falei, dietas no PNP é atalho. Nosso paciente, a gente faz levantamento de estado atual, mas eu quero trazer esse conteúdo hoje com muito respeito, tá? Tendo em vista que eu tenho um público extremamente inteligente, a começar por meus pacientes, tá? Meus pacientes conhecem nutrição, nossos pacientes são preparados e treinados, apenas nos relacionamos com aquilo que nós conhecemos. Então, para que o meu paciente ele tenha de fato um resultado, ele precisa aprender a se relacionar com o alimento. Isso faz parte de toda a preparação para as nossas metas. Quando falamos do pilar saúde, é inevitável deixarmos de nos preparar para esse pilar. Então vamos lá, vou dar só um exemplo para vocês entenderem o que é uma preparação, o que é um treinamento, tá? Como coach eu treino meus pacientes, eu preparo meus pacientes, tá? Eu falo para eles que dieta é uma preciosa semente, mas que não vai adiantar eu jogar uma dieta, uma semente em uma terra que não está pronta a produzir frutos e frutos que permaneçam. Então, o que vocês querem viver, de fato, é um estilo de vida. E não tem como a gente não considerar personalização de tratamento, tá? Nós estamos falando de indivíduos, nós estamos falando de rotina alimentar, nós estamos falando de gasto energético, de metabolismo. O teu coração pode bater com 400 calorias, o do outro pode bater com 300. Nós estamos falando com individualidade de gasto energético em atividade diária, tá? Nós estamos falando de exercício físico nas suas diversas modalidades. Ou seja, nós estamos falando do indivíduo, ok? E quem conhece o meu trabalho sabe de todo o levantamento emocional que eu faço com o meu paciente, tá? Levantamento de exame bioquímico. O teu sangue tem uma quantidade aí em relação a nutrientes, se está em excesso, se está deficiente. Então a gente precisa, como prescritores, né, de dietas personalizadas. Eu não estou falando de uma dieta que a gente entrega igual para todo mundo. Eu estou falando de personalização de tratamento. Existe todo esse cuidado, né? Quem é nutricionista está com a gente aqui na live. Esse conteúdo
foi especialmente para vocês, tá certo? Então, mais uma vez, eu coloco todo o meu respeito diante desse tema. E, mais uma vez, gente, eu quero que vocês falem das experiências de vocês no quesito dúvidas, tá bom? Das experiências de vocês, sem que coloquemos aqui nomes de outros profissionais. Ah, doutora Anne, mas fulano de tal prescreve jejum intermitente, ok? Eu quero que vocês tenham esse respeito aqui dentro da live, tá bom? Com nomes de outros profissionais, tá? Isso é uma coisa que eu faço lá na clínica com os nossos pacientes, quando a gente dá treinamento, quando fazemos treinamento com os nossos pacientes, a preparação, ensinando nutrição. Então, falem das experiências de vocês, mas eu preciso de todo o respeito, tá? Quanto a outros profissionais que têm aí uma postura de prescrição, tá? Mas doutora Anne falará sobre jejum intermitente. E eu não quero falar simplesmente o porquê eu não prescrevo jejum intermitente ou os benefícios, os malefícios. Eu não quero simplesmente trazer isso para vocês. Eu quero trazer, de fato, um conteúdo transformador na vida de vocês, tá bom? Então vamos começar o nosso treinamento. Vamos começar o nosso treinamento. Bom, eu recebi um paciente com 120 quilos. Esse paciente estava há 1 ano sem conseguir perder peso, tá? Passou por todas as dietas que vocês imaginarem, tá? Até chegar em um jejum, até chegar em uma dieta até chegar a uma cirurgia bariátrica. Então, passou por várias dietas com objetivo de emagrecimento até chegar numa cirurgia bariátrica. De 193 quilos, 197, esse paciente conseguiu chegar em 120 quilos. Então, quando ele nos procurou, ele estava com 120 quilos. Todos os nossos pacientes, eu faço levantamento de estado atual. Presta atenção nisso. Todos os nossos pacientes, eu calculo nutrição atual. Então, doutora Anne não prescreve no escuro, ok? Eu calculo toda a nutrição atual do meu paciente, comparo com as doses que ele deveria estar consumindo. Essas doses existem para quem não sabe, ok? Inclusive, eu trouxe um artigo sobre isso. No final, quero mostrar para vocês. E comparo as doses recomendadas para aquele indivíduo, tá? Sexo, idade, intensidade de exercício físico, patologia, estado fisiológico. Se vocês não sabem, existem nutrientes por quilo de peso, tá? Existem nutrientes por quilo de peso. E quando eu calculei a nutrição desse paciente, ele estava num consumo de 900 calorias. Então presta atenção, uma dieta hipocalórica, ok? Quantidade baixa. E ele estava com obesidade mórbida. Exatamente. Esse era o estado atual do paciente. 120 quilos, um paciente chorando no meu consultório, né? E ele falando pra mim, doutora Anne, eu já passei por todas as dietas que a senhora imaginar. Todas. E há 1 ano eu não consigo perder peso, mesmo comendo tão pouco, doutora Anne. E no cálculo, 900 calorias. Eu acredito que não dá 2 refeições minha. Gente, entrei para a primeira prescrição para esse paciente. Quem não conhece o PNP, a nossa metodologia, nós somos um programa de acompanhamento, tá? Desenvolvido em etapas. Então, esse paciente teria comigo aproximadamente aí uns 6 meses e na sua primeira estratégia, eu prescrevi aproximadamente 1.200 calorias para esse paciente. Então, percebam isso. Eu aumentei a quantidade e mudei a qualidade da dieta do paciente. Ele estava há 1 ano sem conseguir perder peso, ou seja, ele estava em efeito platô. O que é isso, doutora Anne? A perda de peso dele estagnou. Mesmo comendo a folha de alface na hora do almoço, não emagrece. Nós chamamos isso de efeito platô. E não queiram chegar a esse diagnóstico. Doutora Anne, por que o paciente chegou em efeito platô? Ápice, é o ápice da destruição metabólica. É um termo que nós utilizamos aqui. Destruição metabólica. Muitas dietas de perder peso sem selecionar qual compartimento. Para quem não sabe, homens e mulheres atuais não se pesam. Homens e mulheres atuais sabem quanto tem de gordura e massa muscular. E tratam
separadamente tais compartimentos, tendo em vista que célula de gordura é completamente diferente de célula muscular. Ok, meus amores? Existe consequências de você perder peso de músculo, tá? Então, esse paciente, ele precisava perder peso exatamente para fazer a sua cirurgia plástica de sobra de pele. Doutora Anne, eu preciso fazer minha cirurgia plástica e o médico falou que eu preciso perder de 15 a 20 quilos. Ok, esse era o estado atual do meu paciente. Como eu falei para vocês, aumentei a quantidade, mudei a qualidade da dieta. Primeiro retorno do meu paciente, 5 quilos. 1 ano sem perder peso, com dieta restrita. Perdeu 5 quilos de gordura. Entramos com uma nova estratégia, aumentei a quantidade. Óbvio, eu trabalho ativação de metabolismo. Existe uma diferença de você trabalhar ativando o metabolismo e você trabalhar destruindo o metabolismo. Só existem dois, ou você constrói ou você destrói. Então, ali, trabalhei ativação do metabolismo do meu paciente, aumentei a quantidade da estratégia dele em torno de 1.400, 1.600 calorias. Esse paciente perdeu mais peso. Enfim, finalizamos esse estudo de caso com menos 17 quilos em 6 meses. O paciente renovou, ficou comigo um pouco mais de 2 anos, depois sumiu. E aí eu brinco com vocês, né? Quando vocês ficam bonitos, né? Aprendem a comer, vocês somem, né? Então, graças a Deus, depois de algum tempo eu consegui contato com esse paciente. Liguei para ele, mandei um WhatsApp, não respondeu. Nessa época ainda minha mãe trabalhava comigo. E aí eu me preocupei com ele. Quando eu retornei a ligação, quando retornaram a ligação para mim, quem retornou foi a esposa dele. Doutora Anne, muito obrigada por a senhora se preocupar, mas ele tá indo muito bem, tal. No dia da consulta, ele disse todos os problemas emocionais dele, e um deles é que ele com 40 e poucos anos só teve ao longo da vida 3 namoradas, tendo em vista o quadro de obesidade mórbida que ele se encontrava. Então, quem vive obesidade sabe disso, né? Dos problemas emocionais, dos problemas sociais, tá? Em relação a isso. E por que eu tô falando desse estudo de caso, né? Fiquei feliz porque o paciente casou, né? O paciente casou, mudou de vida. Mas eu quero trazer aqui para vocês esse estudo de caso para que vocês entendam a importância do prescritor. E para quem não sabe, o nutricionista, falamos aqui semana passada do profissional habilitado à prescrição de dietas, é o profissional nutricionista, tendo em vista o diagnóstico nutricional do paciente, tá? Onde nosso paciente está, quanto que ele está consumindo de micronutrientes. Então esse levantamento de estado atual é imprescindível para que a gente evolua a estratégia, para que a gente trace uma jornada para o paciente, passo a passo, um passo de cada vez. Porque entendemos que atalho é a rota dos impacientes, tá? Atalho é a rota dos impacientes. Gente, entendam que quando vocês consomem baixas doses de nutrientes, vocês tiram esses nutrientes de reservas. Várias vezes eu vim aqui e dei exemplo do cálcio, né? Onde é a nossa reserva de cálcio? Quando pensamos em um nutriente, precisamos pensar na função desse nutriente e na dose que você precisa, tá? Então, quando a gente fala de cálcio, eu preciso de cálcio para batimento cardíaco, contração muscular, fazer sinapse nervosa, preciso de cálcio para formar estrutura de esqueleto ósseo, preciso de cálcio para prevenir obesidade, prevenir câncer de colo, ok? Quando eu não consumo cálcio na dose que preconizada pela Organização Mundial de Saúde, o paciente vai ter deficiência, ele vai precisar tirar esse cálcio de algum lugar. Agora entenda, essa deficiência ela não vai ser visualizada no sangue da noite para o dia.
ok? Quando você apresenta uma deficiência no sangue, é porque a coisa já tá feia há muito tempo. Agora, entendam, você precisa escolher. Você precisa escolher construir massa óssea ou destruir massa óssea. E quem vai determinar isso é a qualidade da tua estratégia nutricional. Então, por esse motivo, o nutricionista ele precisa de um levantamento de estado atual. Nós precisamos de um diagnóstico, ok? Um diagnóstico profundo do nosso paciente, para que possamos entrar com uma estratégia mais assertiva dentro da jornada do nosso paciente. E eu poderia trazer aqui N motivo pelo qual não prescrevo jejum intermitente, tá? Quem conhece o meu trabalho sabe que eu não pego uma dieta, prescrevo uma dieta. Ah, essa dieta aqui tá ótima, é igual para todo mundo, 500 calorias. Ah, jejum intermitente, no protocolo de come um dia sim, come um dia não. Vocês sabem e conhecem o meu trabalho em relação a isso. Mas vamos lá. Por N motivo, eu não prescrevo dieta, ok? Eu poderia trazer aqui, não prescrevo dieta, porque dieta não precisa de estado atual, né? Várias pessoas, né? Vários metabolismos, várias intensidades de exercício físico, várias pessoas recebem um único protocolo. Eu não precisaria calcular a nutrição atual do meu paciente, de fato dizer onde o meu paciente está, para onde o meu paciente está indo. E outra coisa, vocês sabem da importância de identificar o nosso estado atual para que a mudança de resultado ela aconteça. Eu tenho um momento com o meu paciente de mostrar para ele toda a nutrição atual dele, exatamente para que ocorra uma tomada de consciência, ok? E nesse dia eu mostro para o meu paciente a importância de cada nutriente, tá? Bom, eu não prescrevo dieta, né? Porque por conta das deficiências nutricionais. Pense, uma dieta, eu atendo pacientes que consomem 2.000, 3.000 calorias. E quando eu calculo a nutrição atual dele, 2.000, 3.000 calorias que ele está consumindo atualmente, existem deficiências nutricionais, tá? Isso vai trazer doenças futuras para o meu paciente, carências nutricionais, tá? Prejudicando as reservas nutricionais do meu paciente. Seu estoque de cálcio no corpo são ossos e dentes, tá? E aí você caminha para uma osteoporose, uma doença em articulação, porque você está num consumo baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo rapidinho. É importante, né, gente, ressaltar os vários estudos que falam dos benefícios do jejum intermitente. Eu posso trazer benefícios da cirurgia bariátrica para vocês. Eu posso trazer N benefícios de qualquer protocolo que gera perda de peso, tá? Quem me conhece sabe que eu defendo a importância de você perder peso, não. De você perder o compartimento certo. A importância de você preservar a sua massa muscular e de reduzir de fato gordura. A importância de você acelerar o seu metabolismo. Eu posso trazer aqui N protocolos de dietas que geram N benefícios de diminuição de insulina, tá? Diminuir a gordura corporal é óbvio. Eu paro de liberar substâncias inflamatórias em corrente sanguínea, ok? E são essas substâncias inflamatórias em correntes sanguíneas que geram exatamente as doenças crônicas metabólicas, que são as doenças que mais matam no mundo hoje, tá, gente? Diabetes, hipertensão e tantas outras doenças, ok? Diminui o peso, óbvio, desceu gordura, desceu os músculos, seja lá o que for, diminui o peso de gordura, você diminui exatamente
todo esse processo inflamatório do indivíduo. Então, N protocolos, N estudos científicos vão falar. Agora, quero mostrar um vídeo para vocês e já deixar a sugestão desse livro aqui, tá? A Mentira do Glúten. Já quero deixar esse livro aqui, a sugestão desse livro. Bom, esse vídeo, feito aqui pelo médico Paulo Musi, quem me conhece sabe também que eu sou nutricionista esportivo, trabalho também com preparação de atletas, e Paulo Musi trouxe aqui alguns benefícios e malefícios do jejum intermitente, e eu achei bem interessante no benefício em relação à estratégia no protocolo de atletas em subida de palco, tá? Quem não sabe, existem estratégias no atleta de fisiculturismo que o atleta ele precisa usar, por exemplo, um medicamento para diminuir sódio, certo, gente? Então ele fala muito bem sobre isso, eu quero compartilhar isso com vocês. Seu corpo. Isso se sustenta. Muitas pessoas sustentam o físico assim. Só que você tem que lembrar que toda vez que você tem essa restrição de tempo para comer, você tem um déficit calórico. Então, o que você está fazendo? Uma dieta hipocalórica, só que utilizando o jejum para regular o que você come. Por que funciona? Porque na maioria das vezes, pessoal, a nossa capacidade sacietógena não está presente, foi perdida, porque a gente fritou nosso hipotálamo, mas nossa capacidade anorexígena é presente. Isso você vai ver nas pessoas que têm sobrepeso e obesidade, não mórbida, mas só obesidade, que elas têm uma grande capacidade de ficar sem comer, mas quando elas comem, elas não conseguem parar. Tá? Isso vocês sabem até em vocês mesmos. Vocês sabem que vocês quiserem fazer uma dieta, eu vou ficar sem comer hoje. Você fica. Só que aí chega às 8 da noite, você come até o reboco da parede da sua casa. É ou não é? Que esse é outro problema do jejum intermitente. Primeiro, você acaba consumindo uma dieta hipocalórica. Então, se você quer ganhar músculo, o caminho é o contrário. Segundo, você pode ter o jejum intermitente como um gatilho para gerar compulsão alimentar. E aí é muito ruim. Porque a compulsão, ela é um desarranjo neurológico que para você consertar dá um trabalho misericordioso. Sem falar que o jejum, per se, ele é capaz de alterar a função do seu organismo, inclusive a função da sua tireoide, criando uma coisa que a gente chama de metabolic shift. Por quê? Porque você tem uma tendência inicial a levantar a quantidade de T3 reverso, diminuindo sua velocidade metabólica, e diminuir a quantidade de T3 circulante, que também diminui sua velocidade metabólica. Só que quando você faz o refeeding, sabe o que acontece? Por mais que o T3 reverso ele volte a padrões normais, o T3 livre não volta. Então, por mais que você não tenha inibição da sua velocidade metabólica, você não tem ativação do seu metabolismo. Então, a gente não indica jejum intermitente, tá? Só para casos onde é muito necessário você abaixar a insulina com velocidade. Aí, finalizando, por que atletas usam o jejum intermitente? Uma das razões dos atletas usarem o jejum intermitente é que é muito mais eficiente do que você usar diurético. Por quê? Porque o diurético, uma vez que o sujeito toma, ele não consegue controlar a perda de água. Sabe o que acontece? Ele desidrata a massa muscular. Por isso que fica aquele músculo molengo que não presta para competir, evidente. Né? Aí a pessoa perdeu porque não estava tão seca. Não, não é. Ela até estava com muito pouca gordura, só que o músculo não estava cheio. E não adianta, você pode fazer o que for, você está brigando com uma droga, ela não vai deixar seu músculo encher. O jejum intermitente, por outro lado, como ele esvazia a quantidade de sódio com eficiência, ele tem a tendência de poder ser revertido com condutas nutricionais. Mas aí você tem que ser bom em nutrição para você conseguir elaborar isso. Até porque cada paciente tem uma resposta diferente e precisa de uma individualidade muito boa para você saber quanto tempo ele demora a perder peso, quanto tempo ele demora para fazer o reganho desse peso, e assim você dá condição. Nesse caso que a gente está falando dos atletas, para eles aparecerem com um físico mais elaborado no dia da competição. É meio que um efeito Cinderela. Você faz uma queda, depois faz um ganho, ele não vai durar muito tempo, mas é uma estratégia utilizada, tá? Já estão profissionais em jejum intermitente? Espero que sim. Entendendo tudo que a gente falou em relação aos riscos que você corre de perder. Vamos ver, né? Se vocês já estão
Vão ficar, né, meus amores? Vão ficar. Então vamos lá. Eu já vi aqui Ruane falando, muito bom, Ruane, o que você falou. Já li sobre jejum intermitente e eles falam em tratar o jejum intermitente como um estilo de vida. Exatamente, tá? Como eu falei pra vocês, vou trazer aqui tudo de pesquisa científica que eu pude fazer de levantamento, não somente eu, como toda a equipe. Mas vamos lá. Gente, a gente tem desde pesquisa de prêmio Nobel, né? Que jejum prolonga a vida. Quando nos alimentamos mal, presta atenção nisso. Quando nos alimentamos mal, a célula perde a capacidade de fazer a sua higiene celular. Então, nesse prêmio Nobel, ele falou justamente sobre a autofagia, né? A capacidade dessa higienização celular. Então, falou desses benefícios do jejum. Vamos lá. Bom, mas vamos lá sobre o que Ruane falou aqui. Tratar como estilo de vida. Exatamente isso que eu ouvi dos estudiosos, defensores e prescritores de jejum intermitente. Que o jejum intermitente, ele não deve ser feito para emagrecer, tá? Ele deve ser realizado para promover saúde. Agora, vamos lá para os achados históricos. Jejum intermitente, jejum não é uma coisa nova, certo? Não é uma coisa nova. É uma ferramenta que nasceu em 1916, certo? Ferramenta para quê, doutora Anne? Uma ferramenta para exatamente diminuir a insulina, tá? Quem estava com a gente aqui na live sobre hormônios, eu falei que existe uma fase anabólica e uma fase catabólica. Na fase anabólica, a fase de construção, o hormônio que está em pico é a insulina. E eu expliquei para vocês que o hormônio insulina, ele é um hormônio anabólico não seletivo. Ou seja, ele não seleciona se você vai construir músculo ou gordura. Quem faz essa seleção é exatamente a dieta que você consome. Tá? Então, o jejum é uma estratégia antiga, desde 1916, com o objetivo de reduzir a insulina. Para que reduzir a insulina? Para baixar os níveis de sódio, né? Para retenção de líquido, como falou muito bem falado aqui, doutor, esqueci o nome dele. E fazer o que, gente? Fazer o que? Prevenir diabetes, né? Por conta dessa diminuição da insulina. Então, vamos lá aos estudos que eu trouxe para vocês, ao meu posicionamento. Eu sei que vocês estão aqui para isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, eu trouxe estudos científicos para mostrar para vocês, tá? Trouxe o posicionamento do meu conselho, do CRN. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Achamos inúmeros artigos falando dos benefícios sobre o jejum intermitente, inúmeros, tá? A grande questão é o que nós analisamos em todos esses artigos, 54 artigos. Primeiro, quando você analisa um artigo científico, precisamos analisar o recorte temporal. Qual tempo, qual período que foi feita essa pesquisa, esse estudo? Tendo em vista que nós estamos falando de vida, né? Nós estamos falando de algo muito atual e de todos os benefícios que se falaram aqui nesses estudos. Mas estudos com que corte temporal? Trouxemos também as limitações desses artigos relacionados à quantidade da amostra. Quanto à conclusão da pesquisa e se em humanos ou em animais. Todos da plataforma PubMed, 2 foram do Cielo, que são as melhores plataformas. Agora vamos lá. Deixa eu te contar o que ainda não te contaram sobre jejum intermitente. Primeiro eu quero trazer a fala
de um estudioso e defensor do jejum intermitente falando que o jejum é para ser um estilo de vida que promova a saúde. Ok. Mas que não deve ser usado para emagrecimento. Será realmente que o jejum intermitente não está sendo usado com o objetivo de emagrecimento? Há pouco aqui na minha live eu vi várias pessoas falando que fez o jejum para emagrecimento. Ok? A pergunta é: qual o teu estado atual em relação à quantidade de nutrientes que você consome, tá? E aí eu já me posiciono como nutricionista. Vamos lá. Eu recebi um paciente que ele falou assim pra mim: doutora Anne, eu já sou saudável. Falei: ok. Então vamos fazer o levantamento do estado atual, como eu faço com todos os nossos pacientes. Exame bioquímico. Alteração em HDL, LDL, triglicérides alterado. Ok. Paciente com hipertrigliceridemia mista. Ele falou pra mim que já era saudável, porque ele não comia glúten, porque ele não comia lactose, porque ele não comia frituras, porque ele não comia pão há 3 anos. Eu já sou saudável. Ok. Fiz exame de sangue, solicitação de exame de sangue, deficiência de zinco, deficiência de vitamina D, ok? E ele se dizia saudável, ok. Fiz levantamento da avaliação física do meu paciente. Gordura, separadamente, não estou falando de peso, eu estou falando de gordura e massa muscular separadamente. O percentual de gordura fora do ideal, saudável para a sua idade. Ou seja, ele estava liberando substâncias inflamatórias em corrente sanguínea e ele estava caminhando, óbvio, para uma resistência à insulina. Terceiro, esteatose hepática grau 1, ok? Gordura no fígado. O tipo de gordura. Paciente com deficiências nutricionais na sua alimentação, ok? Então, meus amores, primeiro, se você quer saber para onde você está indo, você precisa saber onde você está, ok? Nós não estamos falando aqui de fazer dieta simplesmente para mudar por fora, né? Para perder peso. Ai, que delícia, perder peso na balança. Nós estamos falando de dentro para fora. Nós estamos falando de investigação, de estado atual, ok? Então, você não é o que você diz sobre você. Você não é o que as pessoas falam sobre você. Você é os seus resultados. E eu estou falando de dentro para fora. Então dizer que você perdeu peso com 500 calorias, 600, você pode perder peso com qualquer dieta hipocalórica. Seja jejum intermitente, seja a dieta da sopa, seja a dieta da proteína, seja o que for, tá? Você pode perder peso com qualquer dieta hipocalórica. A pergunta é, esses estudos aqui, né? 54 estudos falando dos benefícios. Óbvio que eu trouxe 3 aqui que não fala de benefícios do jejum intermitente totalmente. Mas será? O que esses estudos trazem? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu queria mostrar a apresentação, na realidade. Vamos lá, deixa eu virar aqui para vocês, para compartilhar esse conteúdo com vocês. Queria botar na forma de apresentação. Aqui, gente. Aí, pronto, melhorou. Bom, esse primeiro estudo aqui, ele fala dos benefícios do jejum intermitente, certo? Eu não vou me estender muito, eu só quero trazer para vocês exatamente as limitações em recorte temporal e, óbvio, as limitações desse artigo quanto ao sujeito da pesquisa, a quantidade da amostra e o que conclui tais pesquisas, tá? Para que eu possa te contar o que não te contaram ainda sobre o jejum intermitente. Aqui nós temos uma revisão e a conclusão. São necessárias mais pesquisas antes que conclusões sólidas possam ser alcançadas. Então, limitação aqui na conclusão. Esse estudo aqui falando
do jejum intermitente em humanos e seu efeito no estresse oxidativo e nos genes relacionados ao envelhecimento e ao metabolismo. Limitações no recorte temporal, pesquisa feita em apenas 10 semanas, 24 participantes apenas. Conclusão: são necessárias mais pesquisas antes que conclusões sólidas possam ser alcançadas. Outro aqui, 10 pessoas, né? 3 semanas. Existem várias limitações, desde revisão e o atual corpo de evidências sobre jejum intermitente. Então, selecionei alguns aqui para vocês. Esse daqui, apenas 32 indivíduos, 12 semanas. Agora vamos lá, para o que interessa. Bom, de todos os artigos, esse daqui foi o que eu encontrei com um recorte temporal maior. Inclusive, ele fala aqui, tô com ele em mãos aqui, gente. Os efeitos do jejum em dias alternados na perda de peso, manutenção do peso e cardioproteção em adultos obesos metabolicamente saudáveis. Bom, o que é que esse estudo fala? Apesar da crescente popularidade do jejum de dias alternados, até onde sabemos, nenhum ensaio clínico randomizado de longo prazo avaliou sua eficácia ou comparou esse regime com uma dieta convencional para a perda de peso. Então, de todos que eu encontrei, esse aqui, deixa eu virar aqui, para mim. Vamos até o final. Bom, 1 ano de pesquisa. A hipótese, como todas as outras pesquisas, na sua grande maioria sobre jejum intermitente, foi que pacientes do grupo de jejum de dias alternados seriam mais aderentes à dieta, alcançariam maior perda de peso e experimentariam melhorias mais pronunciadas nos indicadores de risco para doenças cardiovasculares durante a fase de perda de peso de 6 meses em comparação com o grupo diário de restrição calórica. Também levantamos a hipótese de que o grupo de jejum de dias alternados manteria melhor sua perda de peso. Vamos lá, os resultados. Bom, pelo contrário. Parece que muitos participantes do grupo de jejum de dias alternados converteram sua dieta em restrição calórica, de fato, à medida que o estudo progredia. Além disso, presta atenção, tem um monte de Nutri aqui com a gente. Vamos lá, minhas Nutri. Além disso, a taxa de abandono no grupo de jejum de dias alternados, ou seja, 38%, foi maior do que no grupo de restrição calórica diária, 29%. Eu falo sobre isso há 9 anos. Vou repetir a frase para vocês. Dietas restritas não são duradouras. Falei para vocês o tempo da pesquisa, uma das maiores que a gente encontrou. Ao contrário de nossas hipóteses originais, os pacientes do grupo de jejum de dias alternados não experimentaram melhorias mais pronunciadas nos indicadores de risco para doenças cardiovasculares em comparação com os participantes do grupo de restrição calórica diária. No entanto, o estudo inclui principalmente adultos obesos metabolicamente saudáveis. Conclusões: a dieta de jejum de dias alternados não foi superior à dieta diária de restrição calórica em relação à adesão, perda de peso, manutenção do peso ou melhora dos indicadores de risco para doenças cardiovasculares, o que outras pesquisas estão dizendo. Outras pesquisas como, doutora Anne,
outras pesquisas com recorte temporal pequeno, quantidade de amostra inferior. Gente, essa pesquisa aqui foram com 222. Das que eu vi também, 222 participantes que foram rastreados. Ok? Então, vamos falar o que não se falou sobre jejum intermitente. Bom, alguns estudos com animais. É muita coisa para falar, viu, gente? Muito conteúdo. Muito conteúdo. Pelo tempo, eu quero encerrar aqui com esse estudo, tá bom? Composição nutricional de dietas na moda, publicadas. As pessoas falam que os estudiosos e os prescritores e os defensores, né, do jejum intermitente, mais uma vez, colocam muito respeito. Mas vamos falar de dentro para fora, né? Vamos falar de cálculo de dieta. Então, nesse estudo científico aqui, foi avaliado exatamente 3 tipos de dietas da moda, tá? Dieta sem glúten, dieta de jejum intermitente e dieta low carb. Só vou trazer o resultado aqui para vocês, porque é muita coisa. Olha isso. Cadê nossas nutris aqui? Cadê nossas nutris? Todas que foram calculadas aqui em software de cálculo de dieta, sabe, gente? Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde para mulheres, todas deficiência de fibra, ok? Sódio, magnésio, zinco, manganês, potássio, cobre, vitamina C, D, vitamina B9. Todas as dietas, todos os menus avaliados. Jejum intermitente, além de diminuição de carboidrato e proteína, cálcio, fósforo, ferro, selênio, B6 e B3. Agora fala pra mim, o que serão essas dietas a longo prazo? E aí vem o posicionamento do meu conselho. Na verdade, eu separei aqui um posicionamento do CRN3, Conselho Regional de Nutrição 3, tá, gente? Se eu encontrar aqui, eu falo pra vocês. Então, o jejum intermitente não funciona. Eu falei do meu posicionamento como nutricionista que trato meus pacientes de dentro para fora, considerando estado atual, considerando dieta como um atalho, a rota dos impacientes, tá? Depende do que é funcionar, tá? Depende do que é funcionar para você. Se você avalia a composição corporal, se você avalia a sua nutrição atual de forma minuciosa, com exame bioquímico, se você tem esse cuidado, tá? Esse respeito com o seu corpo, eu te afirmo que jejum intermitente não funciona. Porque não se consegue contemplar dose de todos os nutrientes com 500 calorias, tá? Eu estou falando nutricionalmente, eu não estou falando de perda de peso. Qualquer dieta hipocalórica vai te fazer perder peso. Nós estamos colocando aqui em discussão a qualidade nutricional. Nós colocamos aqui em discussão as dietas da moda. Esse livro aqui, como eu deixei aqui para vocês, ele fala do histórico de dietas. Quem não conhece, terrorismo nutricional existiu, existe e vai continuar existindo. Na década de 80 era o low fat, não podia comer gordura.
né? Dietas como dieta da proteína, defendida, né? Cientificamente, inclusive. Foi um boom na época por médicos e nós sabemos onde deu, né? Então nós precisamos entender isso. Eu vou só ler um trecho desse livro. Vezes e mais vezes, dietas cientificamente comprovadas revela-se falsas e tolas. Então, eu quero encerrar a nossa live pedindo a vocês encarecidamente que conheçam uma neurocientista chamada Rosana Alves, PhD. Ela traz assim, ela está no grupo das maiores neurocientistas do mundo, tá? E ela traz em seu livro, esse livro aqui, gente, que é A Neurociência da Felicidade, ela traz a evidência que sugere que o café da manhã é uma refeição que não deve ser evitada. É esmagadora a quantidade de pesquisas que falam sobre isso. Mas, como eu falei, colocando muito respeito aqui, tá? Porque é muito importante respeitarmos o estado atual do nosso paciente. É muito importante sabermos de fato onde o nosso paciente está, certo? E não considerarmos como uma pessoa qualquer, né? Que a gente não considera desde as suas emoções, as suas preferências alimentares, o seu estado fisiológico, o seu estado emocional, o porquê ele está buscando uma mudança de composição corporal, o porquê das suas crenças. Então nós precisamos conhecer o indivíduo como um todo, né? E respeitar no momento da prescrição do nosso paciente. E ela traz assim pesquisas de 2013, inúmeras pesquisas, de fato esmagadora. Então, é muito fácil defender o jejum intermitente falando, é um mito comer de 3 em 3 horas. Como que é um mito? Eu estou falando de mais de 3 mil pacientes transformados de dentro para fora. Tá? Nós estamos falando de uma amostra grandiosa. Estou falando não necessariamente que você tem que comer de 3 em 3 horas. Eu estou falando o que é fisiologicamente natural. É tão fisiológico comermos fracionado que a natureza, Deus nos mostra isso através de um bebezinho. Tá? De quantas em quantas horas o bebezinho acorda para se nutrir. Tá? Nós estamos falando de uma geração que não tem tempo para cuidar das suas refeições. Nós estamos falando de uma geração de identidade roubada, uma geração que não tem tempo para cuidar das suas refeições, uma geração que faz dieta, tá? Que faz dieta, mas essas dietas não são duradouras, né? Nós estamos falando de uma geração de obesidade. Eu poderia trazer tantas coisas aqui para vocês. Uma delas é a epigenética. A epigenética está sobre a genética. Olha só, a família da minha mãe é toda gordinha. Já nasci assim, isso é crença, né? Obesidade é uma doença que envolve mais de 250 genes que são silenciados ou disparados pelo estilo de vida. É o teu estilo de vida. É o teu estilo de vida que vai determinar isso, tá? Ok, gente? É o teu estilo de vida que vai determinar. Mais uma vez, eu falo para vocês, eu faço essa pergunta. Onde você está nutricionalmente? Onde você está? Qual a quantidade de zinco que você consome? Qual a quantidade de cálcio que você consome? Quais são os teus verdadeiros resultados? Ok? Eu sempre falei para os meus pacientes e falo porque isso é comprovado cientificamente. Mudar hábito alimentar, mudar religião é mais fácil do que mudar hábito alimentar. Está incutido na sociedade há anos, tá? Que mudar de religião é mais fácil do que mudar hábito alimentar. E esse livro aqui, ele fala muito bem sobre
a indústria de alimento. Cientificismo. É um termo que eu vou deixar aqui com vocês. Vocês vão buscar o que é cientificismo. Nutricionismo é um termo, tá? E a importância de você saber onde você está e para onde você está indo, tá? Eu quero deixar aqui minhas notas, né? Você pode se perguntar, qual é a melhor dieta? Qual a melhor dieta? A melhor dieta é aquela prescrita, personalizada para você. A dieta que foi prescrita, personalizada para você. Respeitando seus hábitos culturais, regionais, respeitando suas preferências alimentares, tá? Respeitando o seu estilo de vida, respeitando sua situação socioeconômica, respeitando suas preferências, tá? Essa é a melhor dieta, aquela que foi prescrita especialmente para você. Essa é a melhor dieta. Não faz sentido o nutricionista existir se eu tenho que pegar na minha gaveta uma dieta e te entregar. Não faz sentido o nutricionista existir, tá? A melhor dieta é a dieta prescrita para você. É aquela que identifica o teu estado atual. O que você não identifica, você não modifica. Presta atenção nisso. O que você não identifica, você não modifica. Você pode estar aí, ó, depletando sua massa muscular e não sabe. Você pode estar consumindo doses inadequadas de zinco, um nutriente que participa de mais de 1000 funções bioquímicas no teu organismo e não sabe, tá? Eu mostrei para vocês aqui, ó, as dietas calculadas nutricionalmente e a presença das deficiências nutricionais. Então, é esse o conteúdo que eu gostaria de entregar para vocês. Tem muita coisa a ser falado, mas fiz com muita responsabilidade, tá? Tudo que eu trouxe para vocês foi com muita responsabilidade, com muito comprometimento, e eu precisava contar para vocês o que não haviam contado ainda sobre jejum intermitente. Poderia falar aqui porque não prescrevo, tá? Mas eu preferi trazer estudos científicos para comprovar cientificamente o que a gente traz. Gente, eu preciso dar uns recadinhos para vocês. Bom, primeiro eu quero falar para vocês que o nosso desafio começou, né? O link de cadastro já está na bio. Quem não se cadastrou ainda, começou hoje. Desafio 100% gratuito e online. Que desafio é esse, doutora Anne? Como assumir o controle da sua alimentação? Assumindo o controle da sua alimentação. Muitas pessoas não mudam composição corporal, não conseguem permanecer em um estilo de vida porque elas não conhecem ainda o alimento, tá? Quando vocês aprenderem a se relacionar com o alimento, fazer as pazes com o alimento, de fato, vocês vão obter e vão assumir o controle. Afinal de contas, Deus nos fez para isso, para dominar e multiplicar, para estar no controle. Mas o que tira o nosso controle? Exatamente, errar o alvo, né? Isso nos tira do controle, não ter um conhecimento profundo acerca da nutrição, da alimentação, né? Fulano defende isso, eu vou defender também. Não, vamos estudar, vamos nos aprofundar. Gente, quem cadastrou e não entrou no grupo, ok? Vocês precisam ir no e-mail, na caixa de entrada ou na caixa de spam, exatamente para os acessos do desafio, tá? Pode ser pelo Telegram ou pelo grupo de WhatsApp. Nós temos aí das duas formas, tá certo? Já está na bio. Não perde a oportunidade de participar e, de fato, de assumir o controle da alimentação de vocês. Eu estou aqui exatamente para preparar,
para treinar vocês a esse controle, tá? Fazer vocês terem, de fato, um estilo de vida, tá? Saudável, entendendo a importância de todos os nutrientes, sem exceção, no teu corpo, porque todos eles têm funções. Então, nós precisamos de todos. Gente, foi maravilhoso estar com vocês. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? O que vocês tiverem de dúvida, manda pra mim aqui, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.